Bom dia, irmãos e irmãs, uma alegria estar aqui com vocês. O momento aqui de celebrarmos a ceia juntos e também agora de meditarmos um pouquinho na palavra de Deus, né? Eu não, eu não sabia exatamente como é que era o sistema aqui. Estava me preparando para cantar mais um pouquinho, mas já está na hora de falar, né? Assim, foi rápido. Então, a irmã já trouxe a minha água aqui, então tá tudo certo. Ontem estivemos juntos aqui e, pela graça de Deus, tivemos a oportunidade de pensar um pouco sobre aquelas questões referentes à igreja e ao futuro, né? E hoje, então, se Deus permitir, tanto hoje, agora cedo, como no horário da noite, eu queria pensar um pouquinho sobre o livro de Êxodo, uma vez que, como eu creio que a maioria já percebeu, já viu ali, nós estamos lançando esse livro aqui, Gênesis. Desculpa, Gênesis já foi a outra vez, agora é Êxodo. Êxodo, uma jornada para a liberdade, é um comentário sobre o livro todo de Êxodo, os 40 capítulos, com aplicações assim para a vida pessoal e especialmente da família também. Então, depois você pode conhecer aí esse material lá atrás, você pode adquiri-lo se quiser. Então, eu queria hoje que a gente olhasse justamente para algumas. É difícil você falar sobre o livro de Êxodo assim num dia só, né? Claro que nós não vamos conseguir fazer isso, mas eu optei por usar é, uma uma narrativa, uma das narrativas do começo aqui desse livro, e eu quero então que você abra a sua Bíblia ali no capítulo 2 de Gênesis. Eu estou meio enrolado aqui com essa minha Bíblia cheia de coisas aqui, né? Você vai fazer uma troca aí, Rogério? Mas o problema é a minha Bíblia, não é o. A questão é que com esse púlpito aqui, eu ia falar mais ou menos uns 40 minutos. Com esse aqui que é mais estável, vai dar umas 2 horas e meia, né? Porque agora eu fiquei mais sossegado, né? Aí as meninas já estão falando para voltar o outro. Não, mas fica tranquilo. Ontem tivemos aqui quase 6 horas juntos, né? Então hoje não vai ser para tudo isso. Mas eu tenho, irmãos, né, ao me debruçar sobre esse livro de Êxodo para escrever o livro, tenho revisitado assim algumas histórias que a gente conhece, no meu caso desde criança, porque eu tive o privilégio de ser criado numa família cristã e ter ah, a bênção de todos os domingos estar lá na escola dominical ouvindo as histórias que as professoras contavam, né? E então acho que todos nós que tivemos essa oportunidade vão se lembrar de alguma história e vai ter alguma história marcante no livro de Êxodo, né? Você pode escolher aí várias etapas do livro. Você pode escolher os primeiros capítulos, quando você vai ter a história de Moisés, o seu nascimento, e as parteiras lá contrariando a ordem do rei. Você pode olhar a maneira espetacular como Deus preservou a vida daquele menino através daquela família. Você pode pensar do tempo que ele passou, Moisés passou no Egito. Você pode pensar no Mar Vermelho, no Maná, tantas coisas que nós temos. E, de fato, os 10 mandamentos que estão ali, a construção do tabernáculo. O livro de Êxodo é muito marcante. E eu confesso que, às vezes, como a gente vai. Acontece com toda a Bíblia isso, mas às vezes, quando a gente vai se acostumando com a história, ou essas histórias vão ficando assim, muito lá atrás na nossa experiência, de vez em quando a gente precisa revisitar essas páginas, porque de fato, esse aqui é um dos livros mais marcantes da escritura. Tem coisas assim muito especiais. Então, como eu tinha que escolher uma dessas narrativas, depois, se você comprar o livro, você vai passar pelas 40. Aliás, nós estamos dessa vez lançando alguma coisa que vai além do livro. Você vai ter o livro aí, se você quiser adquiri-lo, e depois nós vamos lançar, se Deus que permitir, nos próximos, antes do meio do ano, eu espero, próximos 3 ou 4 meses aí, a gente vai lançar também um portal que são recursos para você continuar estudando tanto em família, aqueles que têm filhos em casa para fazer devocionais com eles, vai ter lá uma série cada capítulo do livro vai ter um devocional, vai ter com vídeos curtos com a exposição daquele capítulo, o sumário de cada capítulo, atividades para serem feitas, rodas de conversa para quando você quiser estudar isso com um grupo na igreja, por exemplo. Então, vai ser assim bem interessante você acompanhar isso, porque
O livro de Êxodo ele precisa ser mais do que lido, ele precisa ser experimentado. Ele tem muitos sabores aqui para a gente experimentar, literalmente, né? Inclusive vai ter lá no portal também algumas receitas aí para você ter refeições com a sua família ou com o seu grupo, porque essas coisas foram usadas lá no tempo do Êxodo para, por exemplo, a refeição da Páscoa, né? Aquele cordeiro da Páscoa. Depois tinha lá o maná diz que tinha lá gosto de bolo de mel, né? E então a gente tem que tentar prestar atenção nesses detalhes para que o livro de Êxodo não seja apenas lido, mas ele seja vivido, assim, experimentado. E isso é uma coisa muito interessante de fazer, inclusive com as crianças e tudo, porque isso vai gerar memórias lá para eles e também para nós que somos adultos. A gente vai ler essas páginas de novo e certamente vamos nos deliciar em vários aspectos aí. No portal lá você vai inclusive encontrar a receita do maná. Nós arrumamos uma receita para você fazer o maná lá na sua casa. Mas não precisa jogar lá de cima não para cair do céu, senão estraga. Você vai pegar, você vai fazer em casa mesmo. Porque tinha lá a descrição do sabor, né? É claro que a gente não sabe exatamente como é que era, mas a gente vai tentar fazer essas experiências assim, essas coisas mais lúdicas, né, para você fixar algumas coisas. Mas comece lendo o livro, depois você vai chegar lá em tempo, vai aparecer lá. E hoje nós não vamos nem comer maná e nem comer cordeiro da Páscoa, nós vamos só ler mesmo e vamos ter aqui algum tempo meditando nisso. Você se lembra, se quiser abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 2, você se lembra da história. Uma época muito difícil para casar. Sempre foi assim, né? Mas você se lembra quando você casou? Não sei quantos aqui são casados, mas quando a gente casava antigamente, assim, e isso para os mais novos saber que assim está mais fácil hoje. A maioria de nós casou assim. Alguns tinham a casa, a maioria alugado, alguns ganharam os móveis dos padrinhos. Né? A gente arrumava aquele mundo de padrinhos assim, para ver se ganhavam os móveis para completar a casa, porque estava difícil de completar ela, né? E quase todo mundo, assim, digamos assim, dos 20 anos para trás, quase todo mundo casava assim, não era uma situação ideal, né? Hoje em dia o pessoal quer ter a casa mobiliada, 2 carros na garagem, já ter viajado aí para fazer conhecer umas partes do mar, e não vamos pensar em casar. Na nossa época a gente casava assim mais na raça, né? Acho que a gente tinha mais vontade do que juízo, né? Porque não planejava muito as coisas, né? Mas todas as épocas da nossa vida que a gente se lembra, nossos pais, nossos avós ainda talvez fosse mais assim, nunca teve uma época que a pessoa falasse assim, olha, agora esse ano aqui é um ano bom para você casar. Vai estar tudo tranquilo, a gasolina vai baixar, o arroz e feijão vai ficar mais barato. E outra coisa também, quando você mandar seus filhos para a escola, lá na escola eles vão aprender as coisas sobre Deus, assim. Eu não me lembro de uma época em que foi assim. Então, todos os tempos tiveram lá suas dificuldades. Agora, se você quer pensar uma época que foi difícil criar filho ou difícil pensar em casar, era a época aqui do povo de Israel no Egito. Porque depois de um tempo muito próspero, assim, na época de José, em que eles foram bem tratados ali naquela terra, que foram acolhidos ali, você lembra da história? Lá no final do livro de Gênesis tem essa história, né? Houve fome na terra, mas José tinha sido mandado na frente deles, por razões bem ruins, mas ele tinha ido antes deles e tinha acabado se tornando o governador do Egito. E depois, quando a fome apertou, a sua família foi acolhida lá. E eles ficaram bastante tempo lá, até que José morreu. E depois que José morreu, passou um tempo, mudou a dinastia lá. Mudou a linhagem lá do faraó, porque houve vários, nem sempre foi assim, um filho do outro, assim, que foi sucedendo. Houve trocas na dinastia. E talvez por causa disso, numa dessas trocas, surgiu lá um faraó que não tinha conexões com José, e muito menos com o povo de José, que eram os israelitas. E isso já acabou gerando, como você sabe, uma situação de bastante opressão, porque os israelitas acabaram como? O que aconteceu com eles lá no Egito, no fim? Se tornaram escravizados. E eles foram lá e ficaram lá construindo as cidades e queimando barro e tijolos para o faraó. Então, não sabemos exatamente quanto tempo durou a escravidão. Eles ficaram lá no Egito por cerca de 400 anos, mas pelo menos 3 gerações, porque há um texto que fala que os seus pais e os seus avós estiveram aqui. Então, provavelmente, pelo menos 3 gerações de Israel
depois da morte de José, passou um tempo, e depois 3 gerações, e as gerações ali, cada uma por volta de 90, 100 anos. Então foi bastante tempo que eles ficaram lá. O fato é que, depois daquela época de José, quando uma criança nascia, lá entre os hebreus, isso ainda antes deles definirem lá, o faraó passar a lei de que os meninos teriam que ser mortos. Mas durante quase 300 anos, quando nascia um menino numa família hebraica ou hebreia, a única coisa que eles sabiam esse menino vai ser um escravo. Não tinha outra opção, assim, não tinha alternativa. Não tinha nem a possibilidade que a gente tem hoje. Às vezes a gente nasce numa família mais simples, assim, mais humilde, e não tem lá aquelas regalias todas, mas de repente, se você estudar, se você mandar os seus filhos para a faculdade, ou se eles arrumarem um bom emprego, passar um concurso público, alguma coisa assim, eles vão ter uma chance na vida. Então, não é porque você nasceu. Aqui no Brasil é assim, apesar de todas as dificuldades, aqui no Brasil é assim. Se uma pessoa nasceu pobre, ela necessariamente não vai morrer pobre. Ela pode ascender na vida, ela pode crescer, ela pode estudar, ela pode arrumar um bom trabalho. E nós, aqui, talvez nessa sala aqui agora, nós temos histórias que talvez sejam assim. De pessoas que venceram na vida, como a gente diz. De pessoas que não tiveram lá uma infância assim muito abastada e que, de repente, conseguiram arrumar um trabalho, arrumar uma escola e foram para frente. Mas nessa época isso não tinha nenhuma chance. O filho de uma pessoa, de um israelita, ele só tinha uma coisa que o esperava. Era ser escravo mesmo. Era trabalhar de sol a sol lá debaixo da tirania, do chicote do faraó, e não tinha outra chance. Então, o que será que deveria passar na cabeça dos pais dos hebreus naquela época? E passou um tempo e ficou pior, porque aí veio aquela ordem. Nasceu o menino, as parteiras tinham as parteiras egípcias tinham a ordem de jogar eles no rio, matá-los, porque ele queria dizimar a nação de Israel. Bom, por que estou falando tudo isso? Você sabe que a história é essa, mas por que estou falando tudo isso? Porque é esse o contexto em que o capítulo 2 se abre no livro de Êxodo. E no meio de tudo isso, no meio de toda essa situação tão difícil, tão adversa, nada a favor, tudo contra, olha o que resolve fazer o tal. Nós sabemos que ele chamava-se Anrão por causa da genealogia que vai aparecer depois. Mas diz assim o capítulo 2, no meio desse contexto: um homem da casa de Levi se casou com uma mulher da mesma tribo. E você sabe que essa mulher chamava-se? Qual era o nome da mãe de Moisés? Joquebede. Esses dias eu estava lá em Conceição da Paraíba e estava fazendo um trabalho lá com o Instituto Alva. Aí quando nós fizemos um curso mais ou menos parecido com aquele que fizemos ontem aqui, aí quando terminou, o irmão lá, o pastor falou assim: olha, a gente vai para casa agora e a gente vai tomar um banho, dar uma descansadinha, depois nós vamos dar um rolê aí com a Joquebede. Achei meio esquisito aquilo. Eu estava sozinho lá, a Léa não tinha ido comigo. Como é que eu vou sair para dar um rolê com essa mulher? Não sei nem quem é. Achei estranho. Mas ele está falando lá, tá bom. Mas aí depois eu fui descobrir. É que a igreja tem uma Kombi. E eles puseram o nome da Kombi de Joquebede. Então a Joquebede lá é a Kombi da igreja. Então é por isso que eu fui dar um rolê com a Joquebede. Entramos lá na Joquebede e fomos dar uma volta. Mas não era uma mulher, era a perua Kombi mesmo. Mas essa aqui não, você não era a perua Kombi. Essa aqui era mesmo a mulher que ficou grávida, versículo 2. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu por 3 meses. Agora, quem é mãe aqui? Tá bom. Algum dos filhos de vocês, quando nasceu, você não achou que era bonito? Não, a avó, então quem é a avó aqui? A avó não precisa nem. A avó nem viu o filho. A minha sogra, quando a minha filha mais velha nasceu, a gente não podia entrar lá no quarto por causa do negócio do convênio lá, então a gente ficou lá embaixo na sala esperando. Aí daqui a pouco a enfermeira apareceu lá, falou: pode subir que ela já nasceu. A minha filha tinha nascido, a gente nem sabia que era menina. Não tinha feito lá a sexagem lá, não sabia. Mas aí, é a menina, tá bom. Então vamos subir. A gente tinha que subir, ela tinha que esperar o elevador. Não, vamos pela escada, estava toda ansiosa. E ela foi subindo, ela não tinha visto a minha filha ainda. Ela foi subindo e falou assim: ai, mas como ela é linda. Mas como. Dona Laura, a senhora não viu ela ainda? Não, mas ela é linda. Mas a senhora não viu ela ainda? Como é que a senhora sabe? Quer dizer, a avó já sabe que o neto é lindo, né? Ou que a neta é linda. A mãe também. Mas aqui tem uma coisa interessante, porque tem uma versão, a nova versão transformadora, quando ela vai falar desse versículo aí, ou desse acontecimento aqui, abre lá, por favor, Hebreus capítulo 11.
Hebreus capítulo 11 fala algumas coisas sobre esse menino e também sobre a mãe desse menino, nós vamos olhar isso daqui a pouco, e fala uma coisa diferente. Talvez a sua versão não vai trazer essa expressão, mas tem a minha, inclusive, que eu estou usando hoje, não traz. Mas eu achei interessante que a nova versão transformadora diz isso. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 23, e aí você guarde bem essa expressão, que nós vamos usá-la agora lá para voltar a analisar o texto lá de Êxodo capítulo 2. Mas Hebreus 11, 23 diz assim que pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Agora, tem uma versão que diz assim, porque viram que ele era bonito aos olhos de Deus. Acho que Estevão também falou isso, lá no capítulo, veja lá Atos capítulo 7. Estevão também fala dessa história aí do menino e dos seus pais. Então veja ali que eles vão fazer alguma coisa que nós vamos ler agora no capítulo 2. Nós vamos ver ali como eles fizeram isso pela fé, né? Diz assim o capítulo 7, no capítulo 7 de Atos, quando Estevão está lá falando dos seus antepassados lá, capítulo 7, versículo 20. Por esse tempo nasceu Moisés. Agora aqui sim, acho que todas as Bíblias vão estar mais ou menos parecidas aí. Por esse tempo nasceu Moisés. O que ele diz depois? Que era formoso aos olhos de Deus. Olha, gente, ser formoso aos olhos do pai e da mãe é mais ou menos natural. Da avó, então, nem se fala. Mas aos olhos de Deus, aí parece que já tem alguma coisa diferente aqui. E eu creio que eu tenho essa impressão quando eu li, esse versículo, que a questão aqui não era simplesmente que ele era formoso assim, que era um menino bonito, porque tem ninguém com bebê atualmente aqui na igreja, não, né? Não estou vendo aqui pelo menos nenhum, mas vamos falar a verdade, bebê bonito é um negócio meio difícil. O bebê não é bonito assim quando nasce, pelo menos na hora que sai assim, a mãe sempre acha. Mas eles têm umas caras assim, sabe aquele joelho que você rala assim? Ele tem aquele joelho ralado assim. As mães não concordam nunca quando eu falo isso, mas bebê assim, depois vai melhorando, né? Bebê, a minha filha era bonita assim, quando nasceu, ela era bonitinha. A sua também, aí pronto. Olha, as mães não vão reclamar, não vão dizer que é o contrário. Mas ainda que não sejam assim, eu creio que não seja esta a formosura a que Deus estava se referindo. Embora eu acredito que, também é só uma questão que às vezes eu penso, né? Eu penso que quando uma criança nasce, eu acho que Deus fica bem feliz, apesar de saber que é um pecador, que está separado dele, mas ele ama tanto aquela criança que ele já inclusive preparou uma salvação para ela, né? Eu acredito que Deus se alegra muito, assim como a gente se alegra também. Quando nasce uma criança, a gente fica feliz, né? Quando a gente vai visitar um bebê, pode não ser bonitinho e tal, mas a gente acha bonito e acha legal aquilo. Porque uma criança é sempre uma, uma esperança nova, né? Que vem. A gente nunca sabe o que vai acontecer com aquela criança. No caso aqui de Moisés, é bem forte a gente pensar nisso. Do ponto de vista humano, do ponto de vista do contexto, eles sabiam o que ele ia ser. O que ele ia ser, Moisés? Do ponto de vista humano, pensando assim, do jeito que a gente pensaria. O que aquele menino ia ser? Bom, é isso, escravo. Mas, na verdade, ainda era pior que isso. O que eles sabiam que ia acontecer com aquele menino? Ele ia morrer antes de chegar até a ser escravo, porque tinha o decreto do rei. Agora, a gente já conhece essa história, mas pensar essa história nessa perspectiva, especialmente as mães, quando eu prego nesse texto, eu percebo que as mães prestam mais atenção do que nós, do que os rapazes, porque o coração de mãe se liga nessa história de uma forma muito especial. Era uma criança que ela gestou lá pelos 9 meses, que ela teve coragem de gestar. Eles já tinham 2 filhos, né? Já tinham Miriam e tinha Arão. Eram os 2 irmãos mais velhos de Moisés. Ela não precisava correr aquele risco, talvez, sei lá. Mas ela correu esse risco, sabendo que ele vai morrer, ou se ele sobreviver, ele vai virar um escravo. Eu não sei, porque a Bíblia não fala nada sobre isso, eu não sei se aqueles pais, o Anrão e a Joquebede, tinham alguma esperança de que ele não se tornasse escravo. Isso eu não sei. Mas fica muito claro que eles tinham fé, e essa fé lhes dava esperança, para que pelo menos ele fosse poupado da morte. Porque é isso que o texto lá de Hebreus disse.
Porque eles fizeram o que a gente vai ver aqui por causa de sua fé. Eles sabiam que era uma época difícil para criar filhos, eles sabiam que era uma época quase impossível, e só um milagre salvaria o seu menino, e eles creram na possibilidade desse milagre. E isso é muito importante porque nós estamos vivendo uma época em que também não é fácil criar filhos, também tem uma batalha intensa pelo coração dos nossos filhos, das crianças da igreja, ou das crianças de forma geral, mas trazendo para o nosso contexto. E às vezes a gente acha assim, nós vamos perder esses meninos. Às vezes a gente acha assim, olha, não vai ter jeito. Como é que nós vamos enfrentar esse sistema? Essas filosofias, essas ideologias, isso que eles começam a aprender agora. Antigamente a gente achava que eles aprendiam essas coisas assim meio tortas lá na faculdade. Mas a gente sabe que eles começam a aprender isso em casa ainda, nos joguinhos que eles recebem, nos vídeos que eles veem, depois já na pré-escola, com a postura dos seus professores desde cedo. A gente sabe que vai haver um bombardeio ininterrupto e uma batalha ininterrupta pelo coração deles. E muitas vezes nós que somos cristãos ficamos com medo disso e a gente fica pensando assim, não vai dar não vou dar conta. Eu não vou conseguir criar filhos nesse sentido. E alguns de nós começam a tentar, inclusive, tentar cercar os nossos filhos de tal maneira que como se eles fossem conseguir ficar na barra da nossa saia, ou da saia das mães pelo menos, o resto da vida. Essa história tem muita coisa para nos ensinar nessa época que nós vivemos. Essa história tem muito a nos ensinar porque talvez nós estejamos tentando salvar os nossos filhos do jeito errado. Ou tentando evitar que eles tenham contato com as coisas, que eles vão ter contato de um jeito ou de outro. Ou tentar prendê-los e achar que nós não vamos conseguir prendê-los para o resto da vida. Ou desistir da luta e falar, seja o que Deus quiser e pronto. Essa história nos ensina muito sobre isso. E eu queria então que você continuasse a ler aqui a história, que você conhece, claro, você sabe o que aconteceu. A gente não precisava praticamente nem ler o texto, porque você sabe o que aconteceu aqui. Mas eu queria ir lendo aqui e pontuando algumas coisas. Ela escondeu o menino por 3 meses. Versículo 3 diz assim que, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo. Como é que você vai esconder uma criança de 3 meses que chora, que grita, que tem que... Vai ser difícil. Ela não conseguiu mais escondê-lo por mais tempo. O que ela fez? Versículo 3. Pegou um cesto de junco, então foi ela que inventou o Moisés. Né? Não tem o Moisés que a gente carrega lá, é por causa do Moisés. Né? O primeiro Moisés chamava Moisés, mas ele não chamava Moisés ainda, porque ele não tinha nome ainda. Quem vai dar o nome para o Moisés é a outra pessoa lá. Mas vamos lá. Pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche e, pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: Este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que a sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: Vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: Leve esse menino e amamente-o para mim. Eu lhe darei um salário para você. Eu acho isso aqui uma coisa incrível. Eu vou te pagar para você criar o seu próprio filho e eu não vou deixar ele morrer. A menina pegou o menino, a mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés, porque disse: Das águas o tirei. Olha, eu acho engraçado que tem gente que acha que a Bíblia é um livro chato. Prefere assistir séries do Netflix. Se você prefere as séries do Netflix à Bíblia, é porque você nunca leu a Bíblia. Mas não tem um diretor de cinema que ia conseguir criar um enredo desse aqui. É uma coisa muito espetacular. Né? Agora, aqui tem 2 coisas acontecendo. Nós sabemos o que está acontecendo, mas a mãe e o pai de Moisés não sabem tudo. Eles podem crer em algumas coisas, mas não sabem o que vai acontecer. É por isso que eu disse na página 25 ali do livro que eu escrevi, você disse assim que coisas absolutamente impossíveis acontecem em nossas famílias quando nós agimos por fé no Deus que pode todas as coisas. Eles não sabem o que está acontecendo, mas Deus sabe o que está acontecendo e a gente também sabe. Há aqui a providência de Deus, há aqui o cuidado de Deus,
Há aqui a mão de Deus evidente e clara. Mas também tem uma outra coisa aqui, que tem a ver com aquela mãe e aquele pai. Sim, eles agiram por fé. Mas o texto deixa muito claro, embora não afirme com essas palavras que eu vou usar aqui, mas o texto deixa muito claro que, embora eles tinham fé na providência de Deus e que Deus iria cuidar daquele menino, ia fazer coisas que eles não tinham mais condição de fazer, eles fizeram algumas coisas. E não foi coisa assim de sem pensar. Olha a estratégia que ela desenvolveu para colocar aquele menino lá. A gente lê na minha Bíblia aqui, o texto diz que ela fez o cesto e largou no rio, na margem do rio. É o que diz aqui no versículo 3. Pondo nele o menino, largou o cesto. Então dá a impressão, e eu sempre tive essa impressão, está errada a impressão, mas eu sempre tive a impressão de que ela fez assim. É um ato meio desesperado, né? Não tem o que fazer, já que vai morrer mesmo, então não quero nem ver. E vai lá, põe lá o cesto de qualquer jeito e solta lá na beira do rio. Era o Rio Nilo aqui, cheio de crocodilo. Eu nunca fui no Rio Nilo, mas diz que tem crocodilo lá. É por isso, inclusive, que eu não quero ir muito, porque eu e crocodilos não temos uma amizade muito boa. Eu prefiro ficar lá. Agora, se eu fosse no Nilo, com as minhas filhas já grandes, eu ia falar, não vai entrar aí não. Não sei se ainda tem, mas nessa época eu devia ter. Não vai entrar aí não, que aí você vai, no mínimo, eles vão te arrancar uma perna aí. Ela põe um bebê de 3 meses lá. A impressão que eu tinha desse texto é que ela fez isso. Ela foi lá, pegou, jogou lá e saiu correndo. Mas percebeu bem a atenção no que ela fez? Primeiro, ela não simplesmente pegou um cesto qualquer e colocou o menino lá. Ela preparou aquele cesto. Por que ela passou betume? Fez um cesto de junco, que o junco podia flutuar. Por que ele pôs piche lá, betume e piche? Para impermeabilizar o bichinho lá, para não entrar água lá dentro. Portanto, ela colocou um material que flutuava e preparou para não entrar água dentro. Isso significa o quê? Significa que ela esperava que, no mínimo, aquele cesto podia manter aquele menino vivo por mais tempo do que seria o normal. Ela está pensando isso. Mas não tem fé? Sim, ela tem fé, mas desde quando você acha que a sua fé inibe a sua possibilidade de usar a sua cabeça, usar a sua mente? Às vezes a gente acha que ter fé é ser irracional, é ser doido, não usar o bom senso. A fé, eu sei que muitas vezes a fé nos leva por caminhos que são contrários ao bom senso. É verdade, isso às vezes acontece. É verdade que Deus age no sobrenatural. Tem até aquela música que a gente canta, né? Rompendo em fé, com ousadia, vou mover no sobrenatural. Eu creio que Deus, é óbvio que nós temos que crer nisso. Nós temos que crer no sobrenatural, nós temos que crer nos milagres, nós temos que crer nas coisas que não tem explicação. E a nossa fé alcança, está tudo bem. Mas Deus não se revela somente no sobrenatural. Deus não se revela somente através dos milagres. Deus se revela também através do sobrenatural, também através dos milagres. Mas Deus preserva a vida de uma criança quando você põe um junco que flutua e que está calafetado também. E você não precisa de fé para isso, só precisa pensar. Você só precisa usar a cabeça. Você só precisa imaginar que, olha, eu posso fazer alguma coisa aqui para preservar um pouquinho mais. Aquilo que eu posso fazer, eu vou fazer. Aquilo estava, sem dúvida nenhuma, eivado de fé, mas também tinha uma estratégia, tinha sabedoria ali. E a gente precisa pensar nisso. Às vezes a gente vai criar nossos filhos só com a fé e esquece a cabeça. E aí passa a exigir que nossos filhos façam algumas coisas que nem Deus exigiu, por causa da nossa suposta fé. Bom, ela fez isso, mas não foi só isso. Ela escondeu primeiro, preparou o cesto. Agora, essa história da Miriam observando lá, você acha que isso foi à toa? Ou você acha que ela disse assim, Miriam, vai lá para ver que hora que o crocodilo vai comer ele? Porque se fosse só para ir lá ver, era isso que ela podia esperar. O que você vai... Ela tinha expectativas de que alguma coisa ia acontecer. Onde foi que ela colocou esse menino? O rio Nilo era grande e a margem era grande. Onde foi que ela colocou esse menino? Você acha que ela soltou em qualquer canto? O que diz o texto? Ela foi colocar próximo de onde a princesa estava tomando banho. Provavelmente esse banho aqui, dizem os estudiosos, tem muitos detalhes históricos interessantes nessa história, né? Esse banhar aqui talvez não era tomar banho, o banho comum, porque certamente no palácio eles tinham um lugar para tomar banho. Essa questão aqui talvez fosse uma questão ritual, porque o Nilo era um deus para eles. E muito provavelmente eles faziam rituais para o rio e essa mulher fazia isso regularmente. Era provavelmente isso que acontecia aqui.
Então ela não ia sozinha, ela ia com um grupo de, está dito aqui, ela ia com um grupo de servas lá e tal. A Joquebede sabia disso. Ela devia ter ficado de olho nisso. Eu sei, eu posso estar colocando aqui alguma coisa que não está no texto assim diretamente, mas eu creio que tem grande chance de ser assim. Por quê que eu digo isso? Porque não só ela sabia a hora que a mulher ia estar lá, e o lugar onde ela ia estar lá, e ela programou o negócio mais ou menos nessa hora, mas a irmã dela ficou lá. E você percebe que a irmã dela está ensaiada. Ela não está lá à toa. Eu vou lá ver o que está acontecendo com meu filho. Não, ela está ensaiada. Quando ela tira o menino, ela, deixa eu ver o que está acontecendo, vai chegando perto, e ela já dá, já faz, já leva o cartão da mãe no bolso. Tem aqui uma senhora que eu não vou dizer que é filho, que ele é filho dela, porque vai ficar chato aí, mas tem aqui uma senhora, se quiser, eu posso chamar ela. Vai que ela quer cuidar, não sei. Talvez ela também não queira, né? Não falou tudo isso, mas veja, ela estava ali pronta para aquele momento. Olha, de novo, eu não posso afirmar isso, porque o texto não está afirmando que foi assim, está só contando a história. Mas eu não tenho dúvida que isso aqui estava tudo preparadinho. Que essa mãe, ela, ela pensou em tudo isso. É claro que tem a providência de Deus. A mulher podia não ter ido lá. A mulher podia ter ido assim e falar assim, mas quem está pedindo sua opinião? Vai embora daqui, não te chamei. A mulher podia ter pegado aquele menino e jogado fora. Não é para fazer isso? É um menino. Ela percebeu que era menino dos hebreus. Talvez pela cor da pele, pelo jeito. Eu não sei como é que foi que ela percebeu. Ela podia ter pegado e jogado. Manda jogar fora, é menino. É claro que tem a providência de Deus nisso aí. É claro que Deus está nisso aí. Mas a mãe está fazendo a parte que lhe cabe. Irmãos, irmãs, pais e mães, nós temos que confiar na providência de Deus. Sim. Nós temos que orar por eles sempre. Sim. Temos que entregá-los e confiar que Deus vai cuidar deles. Aliás, Deus vai cuidar deles melhor do que a gente pode cuidar. Mas a gente não pode abrir mão da nossa parte nessa história. A gente não pode abrir mão de fazer o que a gente pode fazer para que esses filhos sejam entregues para Deus, como eles devem ser, mas com a nossa marca sobre a vida deles. A fé não exclui o bom senso, não exclui a sabedoria, não exclui o planejamento. E a gente vai ver isso mais para frente de uma forma mais forte daqui a pouco. Porque a história não termina desse jeito. Você sabe. Ela pegou o menino e o criou. Agora diz o versículo 10 que quando o menino já era grande, agora grande quanto? Não dá para saber exatamente. Mas pelos historiadores, a gente descobre que o menino era desmamado naquela época em alguma coisa entre 3 e 7 anos. Cada historiador fala uma coisa. Alguns falam 3, 4, 5, 6, não mais do que 7. Então o grande aqui não era adolescente, não era jovem, e muito menos adulto. Essa mulher, a Joquebede, cuida de Moisés durante no mínimo 3 anos, no máximo 6 ou 7 anos. Quer dizer, é mais ou menos o tempo que as crianças, agora até um pouquinho menos, mas mais ou menos o tempo que as crianças ficavam em casa aqui com a gente antes de ir para a escola. Né? É a primeira infância. A criança está aprendendo a falar, está aprendendo a andar, está aprendendo os primeiros passos da vida assim. Agora aqui tem uma coisa muito, muito forte também. Eu não sei então se foram 3, 4, 5, 6 ou 7 anos, mas foi pouco tempo. Mas de alguma forma, Joquebede investiu esses anos iniciais daquele menino e contou as histórias de Deus para ele. E falou o que Deus tinha feito. Porque Gênesis não estava escrito ainda. Quem ia escrever Gênesis era o próprio Moisés, depois. Ela não tinha isso escrito, mas naquele momento a transmissão dessas histórias era de forma oral. Os pais transmitiam para os filhos. A gente sabe que quando chegou aos 40 anos, e isso também nos é dito por Estevão, o Moisés, quando ele saiu lá para visitar os seus irmãos, ele saiu para visitar os seus irmãos, e diz o texto lá de Atos, que ele tinha na cabeça dele que os seus irmãos iam entender que ele tinha um propósito libertador. Agora, onde é que foi que Moisés entendeu? Onde é que ele ouviu isso? Como é que ele sabia que ele tinha as conexões com o seu povo? Onde foi que ele ouviu as histórias sobre Deus? Porque onde ele foi estudar, diríamos assim, onde ele foi ser criado, o Deus de Israel não era nem conhecido, ninguém nem sabia quem era.
Não, o que o indignou é o fato de que ele sabia que aquele lá era um dos seus. Mas quem é que tinha dito isso para ele? Né? De onde ele tinha essa conexão? Né? Então eu posso imaginar que nesse tempo, Joquebede usou para influenciar a vida daquele menino. Tá bom. Agora, o que eu posso dizer com certeza aqui é que chegou um momento, ainda muito cedo, em que essa mãe teve que entregar o menino na mãe da princesa, que era a mãe de direito. Agora, aqui só as mulheres vão entender isso. Por mais que eu tente, eu não consigo. Porque como deve ter sido aquele dia para Joquebede? Eu sei que o Anran também não deve ter ficado feliz, mas nós, assim, os homens são mais assim, são mais ogros normalmente, né? Então a gente. Eu lembro o dia que a minha filha mais velha foi para a escola, o primeiro dia que ela foi na escola, ela já foi com a van. E ela estava toda empolgada para ir, com a mochilinha nas costas, estava doida para ir na escola. E a minha esposa ficou lá atrás da cortina choramingando. Parecia que tinha perdido uma. Daqui a pouco ela volta, 4, 5 horas ela vai estar de lá, não está indo embora de casa, ela vai só ali na escola e já volta. E a mãe chorando aqui, minha menina vai lá. E a menina toda animada lá. Né? Eu não posso imaginar o que deve ter sido para Joquebede. Talvez você que é mãe consiga imaginar. No dia que ela foi entregar o menino. Pensou? Ela pegou lá o Moisés, os dois, né? O cestinho e o Moisés. Não sei se tinha mamadeira não tinha, naquela época acho que não tinha mamadeira, mas pegou as tralhas do menino lá, as fraldas, sei lá o que tinha do menino, tudo que vinha do palácio, né? Devia ser coisa boa, né? Coisa de grife. Né? E vai lá, com o coração pesado, talvez partido, com aquela dor no peito, pensando o que vai ser desse menino. E ela entrega, porque não tinha opção, ela teve que entregar. E a partir daquele momento, literalmente, ela não podia fazer mais absolutamente nada por aquele menino, a não ser o que imagino que ela deva ter feito, orar por ele. Mas ela não podia fazer mais nada. Ela não ia poder mais ensiná-lo. Ela não ia poder mais falar com ele. Ela não podia perguntar o que você ouviu lá na escola hoje. Ela não podia perguntar o que você está aprendendo lá. Não tinha mais o que fazer. Agora, não sei se você já passou por isso na sua vida, se já chegou o momento de dos seus filhos saírem de casa e eles irem, por exemplo, para a faculdade, ou trabalhar fora, ou casaram e foram para outro lugar. Eu não sei se já passou por esse momento. Às vezes é um momento justamente quando chega, e aí já são mais velhos, não são só 6, 7 ou 8 anos. Eles já estão criados, você já teve a oportunidade de caminhar com eles, de fazer devocional com eles, de orar por eles, de levá-los para a igreja, enfim, você já teve mais tempo de influenciar suas vidas, e mesmo assim você fica pensando o que vai ser desses meninos. Aí nessa hora a gente tem que pensar exatamente isso. Eles estão sendo entregues nas mãos da providência de Deus e ninguém vai conseguir cuidar deles melhor do que Deus. Porque você não vai conseguir estar com eles em todos os lugares onde eles estiverem. Você não vai conseguir acompanhá-los em todos os momentos da sua vida. Mas Deus vai. Onde você não estiver, Deus vai estar. Onde você não pode ir, Deus pode ir. E talvez hoje ainda você esteja passando por uma situação assim. Talvez você esteja longe dos seus filhos e talvez seus filhos estejam longe de Deus. Pode ser. Não se esqueça desse detalhe. Se você cumpriu o seu papel como pai, como mãe, e ainda que você não tenha sido totalmente correto nisso, mas você pode confiar na graça de Deus, porque você talvez não tenha mais o alcance pessoal com os seus filhos, mas o eterno tem. Deus tem. Então você não pode se esquecer disso, não precisa se esquecer disso. Para onde o nosso querido Moisés está indo? Bom, ele ficou eu chamo de anos na choupana, ele ficou, sei lá, 3, 4, 5, 6 anos na choupana lá de escravos, mas agora ele vai passar até os 40 anos da vida dele no palácio. Olha que oportunidade, né? Vamos primeiro pensar do lado positivo. Ele está tendo uma oportunidade que o Arão não teve, a Miriam não teve, os primos dele não tiveram, os amigos dele não teve, porque todos os seus amigos, todos os seus parentes eram o quê? Eram escravos. Agora ele está tendo a chance, nós diríamos hoje assim, de estudar na melhor faculdade do mundo. Ele está tendo a chance de aprender coisas espetaculares. De novo, voltando lá para Atos capítulo 7, o Estevão disse que ele foi educado em toda a ciência do egípcio, dos egípcios. Agora, isso envolvia uma porção de coisas. Nas minhas pesquisas aqui, eu descobri que, por exemplo, ele estudou linguística, matemática, astronomia, tudo numa faculdade só, hein? Tem todos os campos do conhecimento. Não foi lá só estudar arquitetura, não foi só estudar linguística. Isso era a formação da corte egípcia naquela época. Aprendeu sobre linguística, matemática, astronomia, arquitetura, música, medicina, direito, arte da diplomacia, arte da guerra.
química, treinamento militar. Os egípcios eram altamente avançados em técnicas de química. A prova está aí nas múmias lá, que até hoje estão lá nos museus aí, tem fio de cabelo lá preservado. Isso era por causa da preparação que eles faziam. Moisés aprendeu sobre tudo isso. Quando é que ele ia ter a oportunidade de fazer isso? Quando é que ele ia ter a oportunidade de aprender sobre isso se ele continuasse lá entre os hebreus? Esse era o lado bom. Ele inclusive se tornou uma figura importante no Egito. O capítulo 11 de Êxodo fala que Moisés era uma pessoa respeitada no Egito. Capítulo 11, versículo 3. Ele teve a oportunidade de conhecer não só as teorias, mas conhecer as entranhas da cosmovisão, da cultura dos egípcios, uma cultura riquíssima, desenvolvidíssima, etc. Porém, aí tem um lado ruim do negócio. Ele estava indo aprender tudo isso num lugar em que o nome de Deus não era nem conhecido. Você lembra quando Moisés foi falar com o faraó, 40 anos mais, quando ele tinha 80 anos já, para tirar o povo do Egito, o faraó falou assim: mas quem é esse Deus aí de vocês? Eu não conheço. Sim, tinha ali uma prepotência, uma arrogância nisso, mas tinha mesmo uma declaração do fato de que, embora os egípcios tivessem milhares de deuses, aí tem uma lenda lá antiga que diz assim, uma lenda judaica até, que fala que quando Moisés falou que é Jeová que está mandando eu vir aqui, o faraó teria dito assim: chame os sábios do Egito e vamos consultar nos livros para ver se nós encontramos esse Deus. E consultaram os livros e não encontraram de fato o nome de Jeová lá. Então ele falou: não, eu não conheço esse Deus. Esse Deus aí que está falando que encontrou você, eu não encontrei ele aqui na minha lista de deuses. Ou seja, o Deus de Israel não era nem mencionado no Egito. E foi para lá que Moisés foi mandado para estudar. Não só para estudar, mas para se tornar um príncipe. Não havia nenhum tipo de temor de Deus no palácio. Então era uma baita de uma oportunidade da vida de Moisés. Mas era um baita risco também. Havia a possibilidade de que ele assimilasse toda aquela cultura, assimilasse inclusive toda aquela religião, assimilasse o jeito de pensar dos egípcios. Agora pense aqui comigo, suponha que você está, vamos imaginar que você está numa situação na igreja, vamos pegar a questão da igreja. Você está vivendo uma época, uma fase, nós falamos muito daqueles ciclos lá que toda igreja passa, né? Suponha que você está num ciclo de decadência assim, muito difícil na igreja, aí você pensa assim: eu vou escolher um menino aqui da igreja e vou mandar ele estudar. Vamos mandar ele se preparar aí num lugar para voltar aqui para nos ajudar depois. Eu acho que você não mandaria esse menino estudar em algumas faculdades, até teológicas. Você vai dar uma procurada na linha lá, não vou mandar nessa faculdade aqui, é muito liberal. Essa faculdade aqui, acho que você ia pensar nisso. Se você tivesse lá na época do último lugar que você ia mandar o seu filho para estudar, se você tivesse um mínimo de temor de Deus, talvez fosse o palácio do faraó. Mas lembra que nós falamos da providência? Lembra que nós falamos da influência? Assim como aconteceria com Daniel, séculos depois, Daniel também foi estudar na melhor faculdade da sua época, lá, a Babilônia, que era igualmente anti-Deus, que era igualmente contrária, refratária até a tudo que dissesse respeito a Deus. A sua sociedade zombava de Deus e daquilo que era de Deus. Ele foi estudar lá. Sabe o que acontece? Nós temos eu estava falando ontem com o Vinícius, né? Daniel, que você parece o meu amigo que chama Vinícius, lá de Ribeirão Preto. Existe uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos há alguns anos, que diz assim que 86% acho que 76% dos jovens cristãos, ou pelo menos que se dizem cristãos, que vão para a faculdade, eles abandonam a fé nessa época. Jovens entre 16 e 26 anos. 76% dos jovens que são criados na igreja, eles abandonam a fé ou abandonam a igreja nesses anos da faculdade. Então a gente fica pensando assim, e muitas vezes a gente pensou isso: a faculdade desencaminha os cristãos. A pessoa que vai para a universidade, ela abandona a fé por causa da universidade, por causa das coisas que eles vão escutar lá. Eles vão lá escutar coisas contra a sua fé, vão ser bombardeados e aí eles perdem a fé na faculdade. Mas aí tem uma outra estatística, uma outra pesquisa, que mostra uma coisa interessante.
Sabe qual é o percentual dos cristãos que não vão à faculdade, que perdem a fé entre os 16 e os 26 anos? Sabe quantos por cento perdem a fé dos que não vão à faculdade? 76%. É a mesma, mesmo índice. Qual é a conclusão? O problema não é a universidade. O problema não é o meio. O problema não é a faculdade. O problema não é o mercado de trabalho. O problema não é o PT. O problema não é a ideologia de gênero. Aí não está o problema. O problema está nas convicções que os nossos filhos têm. Porque eles vão enfrentar essas coisas indo ou não indo para a universidade. Eles vão ter que decidir o que são e o que querem e o que creem, independente se você vai criá-los dentro de casa até o fim da vida, ou se eles vão sair para enfrentar a vida como é o normal de todo mundo. Moisés foi para a universidade, digamos assim, pior que existia nesse aspecto. Era melhor em termos de qualidade, era melhor em termos de possibilidades. Mas em termos da sua fé, do risco e da ameaça à sua fé, era o pior lugar que ele podia ir. Mas ele ficou firme. Daniel foi lá na corte da Babilônia e decidiu, não vou me contaminar com isso. Sabe o que significa? Nós não precisamos nos preocupar e nem podemos tentar fazer isso, prender os nossos filhos, amarrá-los no pé da mesa ou colocá-los debaixo de uma redoma, assim, uma coisa de vidro, e vocês não vão sair daqui, vocês não vão ter contato com nada. O que nós precisamos fazer é prepará-los para isso, é ensiná-los sobre isso, é mostrar a eles o que Deus, quem Deus é e o que Deus é, e mostrar a eles a cosmovisão, a maneira de pensar cristã, e fazer com que eles firmem raízes nessas verdades. Se a gente fizer isso, eles podem ir para onde quiserem ir. Não vai ter problema. Até alguns dizem assim, fulano de tal perdeu a fé. Olha, será que ele tinha fé? Ele abandonou Deus, mas será que em algum momento ele se relacionou com Deus? Ou só simplesmente nós estamos ensinando os nossos filhos a vir religiosamente para a igreja, sentar aqui, ficar escutando, e aquilo não fazer sentido nenhum para eles. Mas quanto nós sabemos do que eles estão escutando e quanto nós sabemos do que eles estão aprendendo? Quanto a gente conversa com eles? Quanto a gente está disposto a ouvir o que eles têm para dizer? Olha, se a gente for começar a escutar, nós fizemos há uns 3 ou 4 anos, nós começamos a desenvolver um projeto chamado Plataforma Nós, que é preparação de adolescentes de ensino médio para o tempo da faculdade. Infelizmente esse projeto está parado ainda, eu ainda espero um dia concluí-lo. E a gente percebeu o seguinte, a maior dificuldade para preparar os adolescentes da igreja, ou digamos assim, né, os adolescentes cristãos, para eles enfrentarem a faculdade, é que os pais não estão preparados para ajudá-los. Então os pais queriam terceirizar isso para nós. Não, vocês preparam eles aí. Não, nós temos que ter uma parceria com os pais para fazer isso. E os pais não estavam dispostos a fazer isso. Os pais achavam que 2 ou 3 horas na igreja ou num curso qualquer aí já resolvia o problema. Isso é uma parceria que tem que acontecer dia após dia. Não é uma coisa que dá para você jogar na mão da igreja ou na mão de outro. Nós temos que ter uma parceria nesse sentido. E se a gente preparar os nossos filhos, sim, eles vão enfrentar uma batalha cruel. Tem um autor que diz assim, você não pode colocar espada de plástico, de brincadeira na mão dos filhos para eles enfrentar a batalha que eles vão enfrentar lá no mercado de trabalho ou na faculdade. Você tem que dar a eles a verdade bíblica, a convicção bíblica, os valores bíblicos. Então, isso começa em casa mesmo, isso começa com a forma e com o papel e com o lugar que nós damos à palavra de Deus na nossa casa. A importância que a gente dá à igreja, à comunhão dos santos, etc. Infelizmente, eu escuto isso constantemente, quando a gente vai fazer as mentorias que a gente falou ontem aqui, às vezes a gente senta com os líderes de ministério, por exemplo, do ministério infantil, e quase todos eles falam assim, olha, o problema maior que a gente enfrenta aqui na igreja não são as crianças. A dificuldade nossa não é com elas, não. É lidar com os pais das crianças. A gente quer fazer uma série lá, ou quer fazer uma programação, alguma coisa, os pais não trazem as crianças aqui. Vem um dia, falta 2. Vem mais um dia, falta mais 3. Para todas as coisas tem dinheiro, para todas as coisas tem tempo. Agora, qualquer coisa que envolveu a igreja, o sujeito, se você tem para pagar, deve pagar aí, mas sei lá se deve, o problema é seu. Não vou julgar isso. O sujeito paga alguns milhares de dólares lá para fazer a viagem do sonho dos filhos para Disney, para não sei aonde lá e tal. Gasta o tubo lá. Aí chega aqui e vai ter um acampamento da igreja que custa R$200. Mas isso é muito caro.
Mano, por que aqui tem que cobrar isso? Por que você não foi lá na Disney reclamar que você pagou 15 mil para entrar no negócio lá? Não, mas lá é diferente, é claro que é diferente. Lá você quer. E aqui você acha que não precisa. Lá você põe o dinheiro que precisar. Aqui você acha que tem que ser de graça. Muitos pais de crianças, não sei se aqui tem isso, não sei se acontece, aí é que eu vejo isso acontecendo por aí. Muitos pais de crianças na igreja são os maiores algozes do ministério infantil. Não respeitam o que é feito, não valorizam o que é feito, tratam os professores e os líderes do ministério infantil como se eles fossem empregados assim, aquele pessoal que faz o entretenimento. Sabe quando você vai no shopping e você deixa os filhos lá naquele negócio de bolinha lá para você ficar passeando sem problema? Tem gente que encara o ministério infantil assim. Eu deixo os meninos lá para poder ficar no culto aqui tranquilo. Quer dizer, se você não faz nem isso, como é que... depois você vai falar que é a faculdade que fez o problema? Você não investe no mínimo que deveria ser necessário, sem deixar de mencionar que a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos não é só do ministério infantil, não é só da igreja. Eles têm essa responsabilidade também. Faz parte do trabalho deles. Aliás, eu acho que deve ser o foco do trabalho deles. Mas a principal responsabilidade daqueles que são cristãos, né? Porque às vezes a criança vem aqui e os pais não são cristãos. Mas dos pais cristãos, nós é que temos a responsabilidade de ensinar nossos filhos, influenciar nossos netos e assim nossos sobrinhos, se for o caso, de ser uma referência para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. A gente não faz isso e depois vai dizer que é a faculdade que atrasou o problema ou que causou um problema na vida deles. Às vezes acontece isso. É verdade. Com toda a instrução que você pode dar aos seus filhos, no fim eles vão ter que fazer uma escolha. Eu tenho amigos queridíssimos, gente de Deus, gente que é, eu não sei se tem um crentômetro assim, mas eles são mais crentes do que eu. Eles oram mais do que eu, eles são mais fiéis do que eu. E os seus filhos foram criados no Evangelho. E hoje estão longe, porque fizeram a sua opção. Isso não é culpa dos pais. Os seus filhos vão crescer e em algum momento eles vão ter que decidir o que eles querem da vida. Mas se você fez a sua parte, descanse. Se você fez a sua parte, fique tranquilo. Não se culpe, inclusive, por isso. Feita a sua parte, agora eles vão para a vida e eles vão decidir o que querem. Você pode ter a sua consciência tranquila. Eu fiz a minha parte, eu fiz o que devia fazer. Os que cuidam das crianças, dos adolescentes, dos jovens, têm que ter essa consciência tranquila também. Eles vão tomar as decisões que quiserem. Mas nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos prepará-los. Nós vamos levá-los a entender o que é a fé e a possibilidade de crer. Agora, que vocês vão fazer uma opção diferente disso, aí o problema é deles. Pois não. A última coisa que eles querem pensar é em igreja. Aí dá a impressão, fica a impressão de que eles estavam indo na igreja lá e agora não vão mais. Mas estavam indo na igreja sem vínculo nenhum. Você pode vir aqui todo domingo na igreja e não ter vínculo com Deus. É que a gente, às vezes, esse é um alerta para nós na igreja. A gente, às vezes, acha que é importante que a gente venha, que a gente esteja presente nos cultos e tal. Mas só estar presente no culto não quer dizer que você tem vínculo. Você pode estar aqui e sua cabeça pode estar mais longe do que Saturno. Isso não pode ter nada a ver com o que está acontecendo aqui. Aliás, como dizia o Keith Green, né, aquele cantor que morreu lá nos anos 70, cristão, ele falava assim: você achar que uma pessoa vir à igreja vai fazer com que ela se torne um bom cristão, só porque ela veio na igreja, é a mesma coisa que você achar que se você for todo dia no McDonald's, você vai virar um hambúrguer. Vai lá todo dia, você vira. Não, você não vai ser um cristão só porque você veio aqui. É verdade. Acontece que, aí nós temos que olhar a nossa. Eu falei dos pais, também temos que olhar a nossa posição como igreja.
Será que a gente está dando aos nossos adolescentes, nossos jovens, crianças, pré-adolescentes, será que nós estamos fazendo com que eles vejam a igreja? E quando eu falo igreja, não estou falando só desse espaço aqui, mas estou falando da igreja como um corpo. Será que eles veem a igreja como um lugar de refúgio, um lugar onde há confiança, onde eles podem ser quem eles são, onde eles podem falar livremente sobre determinados assuntos que às vezes são considerados tabus? Ou será que eles veem a igreja como um negócio que não tem nada a ver com eles? Nós precisamos fazer essa análise. Porque se isso está acontecendo, quando eles forem para a faculdade, eles vão fazer o que o Daniel acabou de falar aqui. Na hora que eles se tirar os olhos deles, eles vão ter outras opções, porque eles não têm vínculo nenhum. Há uma importância muito grande do valor da palavra de Deus na vida pessoal, na vida comunitária. Valorizar, não valorizar a igreja como uma instituição simplesmente, ou como uma organização, mas como um espaço de crescimento. Um lugar onde as pessoas podem se conectar. Um lugar onde as pessoas podem encontrar outros amigos, outras pessoas que estão vivendo as mesmas lutas. Tenha pessoas que possam discipulá-los, que possam acompanhar suas vidas, e que eles possam ter liberdade de conversar. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. A questão não está lá fora, a questão está no coração. Claro, nós vamos mostrar a eles que a melhor escolha, a escolha mais correta para a vida deles, são os valores eternos. Nós precisamos mostrar isso para eles. Hebreus capítulo 11, versículo 25, fala que Moisés, ele entendeu que era melhor ser maltratado com o povo de Israel do que ficar lá seguindo os prazeres transitórios do Egito. Ele entendeu isso. Nós precisamos levar os nossos filhos a entender isso. E como pais, nós precisamos pensar seriamente sobre isso, como pais e como líderes, como igreja. Nós precisamos pensar isso. Ser alguém na vida não é ter a melhor formação acadêmica e empreendedora, mas ser alguém na vida é ter os valores certos para a vida, os valores eternos, os valores que não ficam por aqui, os valores que são os valores do céu, que a gente enxergar a vida pela perspectiva do céu. Mas sempre ressaltando isso, para ter os valores certos para a vida, para ter os valores eternos para a vida, você não precisa abandonar a sua carreira acadêmica, a sua carreira empreendedora, a sua vida profissional, não precisa, pelo contrário, você precisa ser o melhor profissional e se desenvolver o máximo possível para evidenciar e para vivenciar os seus valores nessas esferas. A questão não é não vamos mandar os filhos para a faculdade porque eles vão se perder. A questão é, vamos prepará-los para que eles sejam os próximos professores universitários, para que eles sejam os próximos deões, para que eles sejam os próximos líderes, inclusive na política, no empreendedorismo, nos negócios, na arte, na música, em todas as esferas da vida, que eles sejam preparados para isso. Aí você diz assim, mas Moisés não foi chamado para reformar o Egito, e ele não ficou lá. Ele foi preparado para libertar. Ok, Moisés foi chamado para isso. Mas eu não fui chamado para isso. Você talvez não tenha sido chamado para isso. Nem todos serão chamados para servir ao povo de Deus. A maioria de nós, 98% de nós, vão servir a Deus na sociedade, entre aspas, normal. Na nossa vida diária, nos nossos negócios, dando aula, sendo médico ou engenheiro, advogado, ou fazendo qualquer outra coisa. Os nossos valores vão estar lá. Nós vamos preparar nossos filhos para a vida. A história de Moisés, ela me ensina muito sobre isso. Nós não preparamos nossos filhos, nossos jovens, nossos adolescentes para nós mesmos. Nós preparamos para a vida. E essa vida só vai ter sentido para eles, só vai trazer realização para eles, se for vivida em Deus. Bom, não é simples, né? Porque você pode estar dizendo assim, mas no nosso tempo não é fácil. Mas não acha que no tempo de Moisés era muito mais fácil? Os valores eternos nunca foram aceitos assim como aclamados, isso é que é legal, né? Eles sempre foram ridicularizados, zombados e desprezados. Mas ainda é a nossa missão. E que Deus nos dê a graça, assim, o privilégio, a possibilidade de ver isso acontecendo nas novas gerações, que Deus colocou na nossa mão, sejam nossos filhos. Às vezes você não tem filho, ou os seus filhos já não estão mais com você, às vezes estão chegando os netos aí. Então você não vai criar seus netos, mas você pode ser influência na vida deles. Você tem lá seus sobrinhos, você tem lá os meninos aqui da igreja. Nós temos que ser influência para as novas gerações e prepará-los para isso. Uma hora eles não vão estar debaixo mais do nosso olhar e da nossa responsabilidade. Já estarão nas mãos de Deus. Mas o que for possível, o que estiver ao nosso alcance, que nós tenhamos
a sabedoria e a graça de fazer. Que Deus nos abençoe. Amém.